Bem-vindos ao MR Podcast. Aqui revelamos os segredos por trás dos negócios de sucesso. Eu sou Marina Rotella, sua mentora de negócios, e hoje você vai se inspirar com histórias reais e estratégias transformadoras. Muito bem-vindos ao MR Podcast. Hoje estamos com uma convidada super especial, Clau Lima. Muito obrigada por ter vindo. Imagina! Obrigada eu pelo convite, mas é sempre uma honra estar aqui com você. Muito bom. Bom, para a gente começar esse episódio, conta um pouquinho para o pessoal quem é você, o que você faz. Legal. Bom, muito prazer, pessoal. Eu sou a Clau Lima. Eu trabalho com marketing digital há 5 anos e nos últimos 10 eu me dediquei à fotografia e migrei aos pouquinhos ali para o marketing digital. E nos últimos 2 anos eu ainda nichei um pouquinho mais para marketing odontológico, então é onde eu realmente estou me realizando nos últimos anos, é onde meu coração pulsa. Quem me conhece um pouquinho de pertinho sabe que ali a gente trabalha com intensidade, né? Então, a cada post que a gente solta, a gente procura entregar o máximo da gente para o resultado do cliente. E as clínicas odontológicas faz com que meu coração se entregue um pouquinho mais, o que tem dado muito certo. Que legal, Clau. E assim, você já está nesse mercado há 5 anos, mas você consegue falar para a gente o que te motivou a iniciar o próprio negócio? Por que que a Clau lá atrás falou assim, cara, eu vou para esse caminho? Certo. Eu sempre tive um exemplo muito grande dentro de casa, que foi o meu pai. O meu pai, ele é o meu grande inspirador e apoiador, eu diria. Porque eu empreender, independente do nicho, independente com o quê, é um motivo de grande orgulho para ele. Então, quando eu estava na faculdade, lá em 2015, 2014, quando eu iniciei no jornalismo, eu cursei jornalismo, e durante a faculdade eu abri a minha empresa de foto, né, a La Poesie, fotografia. Ali ele já começou a dar indícios de que ele ficaria muito orgulhoso. Eu falei, ok, então isso é um caminho que eu tenho que seguir, porque um dos motivos também pelo qual eu queria empreender era para dar orgulho para ele, sabe essa coisa? Sim. Então eu entendi que, pô, eu poderia empreender, mas ainda assim eu estava no CLT. E durante a maioria da jornada com a fotografia em si, eu empreendi e trabalhei no CLT. Jornada dupla. Jornada dupla. E quando eu comecei a estudar muito para o marketing digital, para minha empresa de foto, eu comecei a me entregar muito nesse assunto. Muito, 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 muito. E eu não sei vocês, mas eu amo assistir propaganda. Eu passo horas assistindo propaganda. Horas. A gente tem aí um exemplo muito em alta, que é o comercial da Boticário, né? Com as tentantes. Então eu acho assim esse universo de publicidade e propaganda muito interessante, sabe? Desde a faculdade a gente fazia a fusão jornalismo com publicidade e propaganda ou publicidade e marketing. Eu virava pra galera da publicidade e falava assim, olha, minha mente está no jornalismo, mas o meu coração está com vocês, tá? Eu adoro vocês. E aí eu comecei a estudar muito, muito marketing digital para aplicar na La Poesie. E ao longo do tempo eu fui percebendo que meu coração estava pendendo um pouquinho mais para o marketing, né? E aí foi onde eu decidi nichar. Mas eu acho que o grande start, assim, o grande insight, o divisor de águas foi num dia que uma colega, eu diria de profissão, porque empreender é uma profissão, né? Uma empreendedora amiga minha chegou em mim e ela falou assim, Cláudia, eu vou abrir uma loja de decoração de festa. Só que, assim, você manja muito de Instagram, né? Você não consegue me ajudar? Falei, claro, Miriam, vamos lá. Vamos embora, te ajudo. Eu só sei que, assim, a gente literalmente fechou o Lago Azul. Na época, até então, tinha o Lago Azul ali. Paramos para tomar um café e a gente ficou umas 3, 4 horas. E aquele dia não foi o suficiente para eu passar tudo para ela. Que legal. E a gente teve que marcar uma segunda reunião para a gente finalizar alguns pontos que faltou. E hoje, graças a Deus, assim, a loja dela, ela sempre foi uma pessoa muito cautelosa, né? Mas o digital, eu acredito que deu muito certo para ela também. E ela sempre fala para mim, modéstia à parte, humildemente aqui falando e abrindo para vocês, que ela, Clau, as suas dicas foram fundamentais. E volta e meia eu ainda vou no perfil dela, Miriam, muda isso. Tá faltando isso aqui. Porque ela foi, assim, eu considero essa confiança dela em mim, sabe? Visto ali com conhecimento de marketing digital, o primeiro passo.
E a partir dali eu entendi que gente, mas eu tenho conhecimento, né? Porque às vezes você vai estudando, e você não se dá conta do quanto você sabe. É que nem muita empreendedora passa por isso, né? Muito, assim, de vir, nossa, eu não conquistei nada. Nossa, meu Deus, mas falta tanto para mim conquistar, mas não olha para trás tudo que já conquistou. A gente entra nesse mesmo ponto, né? Então, eu fui estudando tanto que eu não me dei conta do tanto que eu sabia para poder passar para frente. E foi ali que eu acho que plantou-se a sementinha, sabe? A partir dali. Também eu lembro que logo veio a pandemia e para fotógrafos zero, a gente, né? Não tinha a possibilidade. E aí eu acho que esse é o caminho para eu seguir, né? Então, deixa eu pesquisar como que monta um curso. Eu lembro que eu gravei meu primeiro curso pelo celular também, assim, editei, assim, gente, eu não tenho nem coragem de assistir esse curso que eu editei. Mas assim, na cara e na coragem. Passo, né? Primeiro passo. Coloquei na Hotmart e fui com Deus, não vendi quase nada. Tem uma coisa que eu gosto muito de falar, que é tudo que é grandioso começou um dia pequeno, né? Sim. E eu acredito muito nisso, que quando a gente começa, a gente não vai começar da melhor forma, mas só erra quem tá tentando, só cai da bicicleta quem tá andando de bicicleta. Então esse começo da gente fazer o nosso melhor, mas que hoje a gente olha e fala, meu Deus do céu, o que eu fiz? É muito legal, porque se aquela Cláudia não tivesse feito aquilo, você não estaria aqui hoje, né? Exato. E, Cláudia, eu queria aproveitar, você citou um ponto que é muito importante, eu acho que principalmente para quem está ouvindo a gente, muitas pessoas me procuram quando elas ainda estão no CLT e elas querem fazer essa transição de carreira. Tem uma das coisas que eu falo, que a gente concorda, né? Que é sempre a gente ter segurança naquilo que a gente faz. Então, é muito bonito que você, por um tempo, você teve que segurar a onda em 2 trabalhos, né? E a gente sabe o quanto é desafiador. Muito. E só que é muito legal a gente trazer uma história de sucesso para as pessoas que viveu isso, e pode ser alguém hoje que tem escutando, que eu sei que tem gente que vai ouvir, que às vezes está no CLT querendo empreender. Sim. E está buscando forças de tipo, será que eu continuo? Será que vai dar certo, né? A gente está naquela fase, você lembra, você viveu isso, né? Será que eu faço isso? Será que eu migro? É arriscado, não é? E aí quando você traz que você teve essa transição de aos poucos, né? E põe o pé na água e vai, tira e vai, e depois entrou e agora tá tipo 1000% empresa, 100% empresa, né? Sim, sim. E é interessante também, eu acho, e relevante comentar que durante esse processo que eu tava, eu acho que eu nunca te contei isso, inclusive. Não. Por isso que eu amo podcast. Descobri várias coisas. Durante esse processo, onde eu tava no CLT, vamos colocar aí que eu passei por volta de 6, 7 anos entre fotografia e CLT junto, sabe? Então, durante essa jornada de, eu diria, 7 anos, eu inaugurei um estúdio fotográfico, eu tive a tentativa de empreender fisicamente, com um espaço físico. Que legal. E eu acho que eu lembro que no período foi muito difícil eu saber lidar com isso, porque eu tinha muita falta de conhecimento como empreendedora mesmo. Tecnicamente, fotografando, a gente consegue. Sim. A gente, né, tá não ali... Não é só fotografar, né? A gente estuda a fotografia, o ISO, a abertura, a velocidade, já era. Entendeu? E o nosso olhar também conta muito, mas a gente sabe o que fazer. Agora, empreender... Cara, sabe o que eu amo na vida? Eu sou muito sensível para isso e eu acredito nisso. Que você trouxe 2 informações muito importantes aqui. Eu não sei se você já se deu conta, acredito que já. Você fez jornalismo. Para a gente trabalhar com o digital e com rede social, você ter a bagagem de jornalismo é extremamente importante e totalmente diferente de alguém que não teve essa bagagem. E o 2, você trabalhou com fotografia. Sim. Esse olhar estético. Cara, isso é ouro. Para quem te contrata hoje, você trazer uma bagagem de anos de experiência nesses 2 segmentos é tipo um plot twist, tipo, que te ajudou muito a engrandecer na sua entrega. Não sei se você já tinha parado para pensar nisso. Obrigada. Olha, obrigada. É podcast e terapia, né? Adoro. Mas não, eu nunca tinha parado para pensar de fato nesses 2 pilares juntos. Você tem uma experiência de anos que agregam o seu trabalho hoje. Sim. Mas o ponto que eu queria chegar é o seguinte, e se você estiver passando talvez por isso, enfim,
ou tá prestes a passar, ou se um dia acontecer, tá tudo bem. Eu acredito que faz parte de um aprendizado, porque hoje, se não fosse esse meu erro, eu não teria chego. Talvez pareça clichê, né? Sim. Mas realmente eu não teria chego onde eu teria chego. Por quê? Eu fali o meu estúdio Sim. trabalhando com o CLT, durante essa jornada. Na minha mente, quando eu lembro da placa do meu estúdio, literalmente saindo do local onde ela tá e indo literalmente para uma caçamba, Dói. complicado. Dói muito. Sim. Mas, se não fosse essa fase da minha vida de aprendizado, eu não teria a minha agência de marketing hoje. Sim. Porque quando as pessoas falam, gente, a gente acredita que, legal. É isso que acontece, então, tudo bem. Mas quando a gente vive na pele, quando as pessoas falam pra gente assim, você errou uma vez, você vai ter que saber errar pra você aprender e não errar lá na frente. Mas dói, né? Mas dói. Ninguém ensina a parte que dói, entendeu? Dói muito. Mas eu precisei passar por isso e fez parte da jornada. Então, quando eu decidi me dedicar ao marketing, foi um processo também, tá, gente? Não foi do dia pra noite, assim que eu também abri a agência de marketing odontológico. E outra, eu jamais imaginei trabalhar com marketing odontológico. Foi literalmente... O caminho se faz ao caminhar. Foi literalmente Deus, assim, sabe? Foi o caminho se faz ao caminhar. Foi realmente isso. Mas para eu chegar até hoje, a encontrar o meu propósito, de fazer meu coração pulsar realmente por esse tipo de nicho, eu passei dentro do marketing digital por uma longa jornada também. Então, da fotografia eu migrei para o marketing digital e do digital eu migrei para o marketing digital odontológico. Foi uma grande jornada. E nessa jornada eu tive que aprender o que é uma margem de lucro, o que é um SDL, o que é um CRM, e ninguém te fala que você vai ter que empreender sabendo e aprender tudo isso. Não, e também uma das coisas que é importante a gente trazer aqui, que eu me libertei disso e eu gosto de libertar todo mundo das coisas que eu tiro, né? Que não tem problema a gente mudar a rota. Não tem problema a gente não querer fazer mais alguma coisa. A gente é um ser humano, a gente tem o livre-arbítrio e você passou por essa situação, mas você pode escolher. Você tem a liberdade de escolha. Então, se amanhã você quiser fazer marketing para loja de decoração ou qualquer outra coisa, você é livre. Então, a gente vive numa sociedade hoje, Cláudia, que a gente entende que mudar é ruim. Então, talvez a gente olhe para essa história e fale, mas ela passou de jornalismo e depois ela foi para fotografia, e depois ela foi para marketing e agora ela está em marketing odontológico. Cara, eu vejo isso como genial, é incrível. Você evoluiu para melhor, você refinou. Então, é tudo como a gente coloca as lentes, né? Sim. É tudo como a gente encara. E às vezes você pode estar aqui passando por um momento difícil, como a Cláudia. Só que lá no futuro você vai olhar para trás e falar obrigada. Obrigada por eu ter fechado o estúdio. Ressignificar a placa na caçamba. Que bom que ela foi. Acabou. Agora é daqui para frente. Então, é muito legal a gente trocar os nossos óculos e olhar para nossa história de uma forma diferente, né? Exato. E também, assim, não julgando, mas já julgando essa coisa da maturidade e idade mesmo, eu sempre fui uma pessoa muito intensa, então eu sempre agi com muita impulsividade. E na época que isso aconteceu, de eu falir o estúdio, eu tinha por volta de 25, 26 anos, hoje eu tô com 34. Então, eu acredito muito nisso também, de que Deus só entrega aquilo que ele fez para você quando você estiver preparado. Porque se ele me desse a agência de marketing odontológico há 5 anos atrás, que fosse há 1 ano atrás, eu não ia estar preparado o suficiente. Legal. Entende? Então eu acho que realmente é isso, sabe? A gente que empreende é uma montanha russa de coisas. E eu defendo muito essa coisa no meu coração. De eu não tô recebendo agora, eu não tenho um escritório maravilhoso para 15 funcionários, porque eu não estou pronta ainda, mas eu estarei. E faz parte do processo. Sim. Então hoje eu tô fazendo algumas aulas para eu amadurecer a estrutura interna da minha equipe. Então é isso, é precificação, margem de lucro, comercial. E eu fico refinando, absolutamente. E eu não tenho um escritório ainda, tá, gente? Mas eu vou ter. Mas eu entendo que, cara, eu fico assim, gente, se eu abrisse o meu escritório hoje, eu faliria ele de novo. Porque olha só quanta coisa tem que aprender pra eu ter ele. Sim.
E assim, Clau, você trouxe um desafio de antes do seu momento atual, mas eu sempre gosto de trazer um desafio dentro do momento que a gente está vivendo também, e pode ser alguma coisa que você já superou recentemente também, porque a gente empreendendo, quando a gente vê, e hoje o meu sonho também era ter um escritório, hoje eu tenho um escritório. E minha inspiração é você, diga-se de passagem. Isso não é demagogia. Porque o que acontece, gente, por incrível que pareça, rapidinho, Má, Vai. a Má, ela ia no mesmo coworking que eu vou, que inclusive é um dos patrocinadores. Aquelas, né? Já fazendo uma publi, que a gente ama o Smart. E eu amo ir no Smart CEO. E eu acho que essa trajetória, e ainda bem, um beijo na testa de quem criou coworkings, porque é uma ótima opção para você que está iniciando e quer e precisa de uma estrutura, Sim. né? Para estar ali com a tua equipe. Eu tenho 5 pessoas na minha equipe hoje, 2 são físicas, né? O restante é home office. Estão longe, minha designer é da Bahia. Que legal. Mas assim, então essa equipe que está perto de mim, eu preciso alinhar, refinar com elas, né? E estar dentro do coworking é uma ótima oportunidade. O Smart CEO, diga-se de passagem, é um espaço que tem uma ótima estrutura. Marina Rotella, quando começou, ia no mesmo lugar que eu, inclusive na mesma sala, tá? Sim. E hoje ela tem o escritório dela. Então, Má, saiba que você literalmente é uma inspiração de trajetória para mim. E eu fico muito feliz. E eu lembro exatamente quando eu sonhava, né, com isso. Por isso que eu falo, é possível, você consegue. Sim. E quando a gente olha, eu brinco, né? Letras douradas, parede verde, televisões. Móveis de luxo. Móveis. Móveis de luxo. Só que a gente tem que entender que tudo isso é um sonho, mas também é um desafio, né? Com pra toda gente. absoluta certeza. Então é muito interessante a gente pensar. Eu gosto muito disso, né? É uma frase que eu levo pra minha vida, que o caminho se faz ao caminhar. Uhum. É possível, sim, a gente conseguir as coisas que a gente deseja, mas também tudo no seu tempo, né, Clau? Sim. Eu acho que, atualmente, um dos grandes desafios que eu tive que aprender a lidar foi gestão de pessoas. Legal. A Má e Ana estão de testemunhas o quão difícil foi essa evolução para mim. Porque eu nunca me vi... Eu sempre almejei isso, mas eu nunca me vi no lugar de líder, né? No lugar de liderança, no lugar de eu diria, inspiração para outras meninas. De motivação. De exemplo. De exemplo, entende? E, gente, eu paro para pensar às vezes... É difícil. Tipo assim, Má, se a gente parar para colocar na ponta do lápis, a tua vida depende do arroz e feijão que tá na mesa da tua funcionária. Sim. Quando eu paro pra pensar nisso, minha até me arrepia. Eu fico assim, meu Deus, eu não vou dar conta. Você começa a criar uma engrenagem, né? Que é uma engrenagem que depende de muitas coisas. Exato. Então, um dos caminhos que me fez entender o que eu preciso e o que eu não preciso e superar, talvez, esse desafio na gestão de pessoas foi orientação, principalmente. Acho que o primeiro passo foi eu ter pessoas que já passaram por isso, e Má Rotella já passou por isso. Então eu tive a Má do meu lado, tive a Ana do meu lado, me aconselhando. Eu li livros sobre gestão de pessoas, autoconhecimento, que me ajudou muito também. E o dia a dia, né? E viver isso na prática. Eu lembro que os primeiros meses onde a minha equipe foi crescendo, onde eu já comecei a ter 2, 3 funcionárias ali, perdão, eu lembro que para eu fazer uma reunião de feedback, perdão, Má, eu ficava morrendo de medo. E eu ficava assim, gente, eu vou ter que falar que a pessoa tá errando, mas ela vai me odiar. O que eu vou fazer da minha vida? Aí, tipo assim, eu comecei a entender, e aí eu lembro que eu vinha pedir conselho pra Má, o que você faria nessa situação? A Má, não, você tem que fazer assim, assado. Aí então tá, eu chegava pra pessoa, era quase que escutando o áudio da Má aqui, ó, e falando pra pessoa, então, você tem que fazer isso, isso e isso. Então foi muito difícil no começo para mim lidar com esse desafio. Hoje eu entendo que eu tô na posição de tenho muito a melhorar ainda, tá? Mas assim, são 8 meses até agora empreendendo de fato com a Criativar, que é a minha agência, e tendo a equipe. Então, são 8 meses de conhecimento e aí você se acostuma, não que seja bom, tá, gente? Mas ao longo do tempo você se acostuma a dar bronca, né, Má? E, na porque verdade, você fica com medo no início. O que eu gosto muito de falar para quem trabalha comigo é que errar faz parte do processo. Eu não tenho problema com pessoas que erram.
Eu gosto de pessoas que erram, mas eu Exato. gosto de pessoas que erram e consertam um erro e evoluem. Então, Exato. assim, não tem problema nenhum a gente Não, cometer um erro, porque a gente é ser humano, né? com Então, certeza. isso foi uma das coisas que eu me desenvolvi muito nos últimos anos também, porque eu não gostava de errar. Eu me culpava, eu me chicoteava, eu brigava comigo. Eu sou uma burra. Quem já não falou isso pra você mesmo? Olha que idiota, fiz isso errado. Sim. Hoje eu não me permito mais falar assim comigo. Não, eu errei, mas agora eu já aprendi com isso e agora eu vou melhorar. E tá tudo Porque eu sei bem? que eu sou Exato. capaz e eu vou conseguir. Então eu acho que a gente entender isso também faz muito bem pra gente, né? Muito, muito bem pra E gente. permitir que as pessoas que estejam com a gente também entendam, porque a gente não quer falar que ela tá errando pra criticar, mas sim pra realmente falar, olha, isso aqui, vamos fazer desse jeito, né? Exato. E a gente tem, eu diria, um subpilar, talvez, que é aquela coisa que já nasce com a gente. Eu sou uma pessoa extremamente imediatista. Então, se eu sei que eu quero um post cor-de-rosa, gente, a pessoa ela tem que alinhar a bola de cristal dela e saber que o post tem que ser rosa. Total. E aí eu me segurava, eu me controlava, literalmente me controlava mesmo, na hora de falar assim: olha, Liv, assim, assim, assado, tá? Por favor, vamos tentar prestar mais atenção da próxima vez. Eu entendo seu posicionamento e seu ponto de vista. Eu entendi. Tá tudo bem. Mas, por favor, você pode fazer rosa da próxima vez? Pronto. Você tem algum ponto para me passar? O que você achou? É isso, sabe? Essa gestão emocional, eu diria, Total. também, sabe? Clau, agora me conta. A gente falou dos desafios e que a gente sabe que todo mundo tem, e mesmo a gente conquistando as coisas, a gente vai ter desafio. Eu vejo que os desafios crescem, né? Mas a gente é estrategista, né? Sim. E eu queria que você contribuísse uma das estratégias principais que fez o seu negócio crescer. Porque tem alguém aqui que pode estar pensando assim, cara, eu quero uma sacada daqui desse podcast que eu possa implementar no meu negócio e fazer ele crescer. Você consegue pensar em alguma coisa assim que você fale? Cara, isso aqui pra mim eu senti que me ajudou e que me impulsionou para o meu negócio crescer. Essa estratégia aqui. Google Agenda. Boa, boa. Prática aí. Entendeu? Gente, quem olha, Google Agenda é tudo na vida de uma pessoa, mas de um modo geral falando, eu acho que processos. Legal. Processos, e o Google Agenda faz parte dele, mas eu parti do Google Agenda porque, visualmente falando, eu sou uma pessoa muito visual, né? Legal. Então eu tenho o meu Google Agenda, eu tenho um planner e eu tenho uma lousa Legal. no meu escritório. Então, eu acho que eu sou muito acelerada, os meus pensamentos são muito acelerados. Então, para essa profissão hoje é bom, né? Sim, sim. Mas de um modo geral, ter essa organização, gente, é literalmente, quem pega para assistir uma aula minha vai aprender que tudo tem que ser separado por pasta. Tudo é separado por pasta. Na minha galeria tá salvo por pasta. No Instagram, quando eu vou fazer os salvos, tem coleções que são pastas. Então, eu acho que você criar processos, organizar tudo por pastas, ter a sua agenda muito bem alinhada. Google Agenda tem como você criar agendas para todos os pilares da sua vida. Meu Google Agenda tem agenda para minha rede de operação, tem uma agenda para minha social media, tem uma agenda só de captação de conteúdo, tem uma agenda pessoal para mim. Então, assim, quem olha meu Google Agenda acha que eu estou surtando, porque tá tudo colorido. Às vezes você abre um dia, tem 5 cores, mas tá tudo sob controle. Sim. Você então, tá conseguindo gerenciar. você consegue essa gerência muito melhor. Para eu dar esse passo de ter a agência de marketing odontológico, significou ter esses processos. Por quê? Eu quero escalar a Criativar, eu tenho metas a cumprir, Sim. tanto de faturamento quanto de aquisição de cliente. Legal. Certo? Só que assim, minha meta é 15 clientes. Gente, como que eu vou gerenciar 15 clientes? Então, se você crescer muito sem organização, você acaba quebrando também, né? Exato, entende? Então, hoje, a minha agência não tá 100% do jeito que eu quero, mas a gente, de 8 meses atrás, a gente tá 1 milhão de anos-luz, assim, na frente, em termos de processo. Que legal. Então, comprei um curso para aprender a fazer o processo. Sim. E tá tudo bem, faz parte. Sim. Mas eu acho que o principal é a gente saber onde a gente busca esse conhecimento. Sim. Também. Total. Então, sigo donos de agência, Sim. Tento adquirir, abstrair desse conteúdo, seja de story, seja de conteúdo em feed, o que eles fazem para eu fazer na minha também que dá certo.
Outras coisas também a gente nem considera, que talvez não faça sentido ali na sua rotina. Mas eu acho que processos. Legal. E uma coisa, Má, que eu queria só acrescentar, coligando um pouquinho com a minha resposta anterior sobre gestão de pessoas, é o seguinte, você ter muito... Gente, você tem a sua empresa de uma pessoa. Sim. Não interessa, Má. A minha empresa, para a primeira funcionária que era eu e a funcionária. Sim. A primeira empresa, a primeira funcionária que entrou na Criativar, o que eu criei? Uma apresentação de integração. Show. E aí, o que eu coloquei nessa apresentação? Já desenvolvendo eu coloquei a cultura empresarial. missão, visão e valor, o horário que ela vai trabalhar, os propósitos da empresa, as culturas da empresa, as regras da empresa. Então, eu já impus, mas eu impus só para uma pessoa. Não interessa, porque daqui 1 ano, 2, 3, você vai ter 15 funcionários. Se você tem esse almejo de escalar e crescer, Claro. sabe? Então, eu já fiz essa apresentação de integração pensando justamente nessa escalagem que a Criativa vai ter. E nessa apresentação tem todos esses pilares que eu acabei de falar. Então, dentro ali da apresentação, bem-vinda, Lívia! Seja muito bem-vinda, Criativa, sabe? Então, você literalmente integra o funcionário desde o primeiro passo, do primeiro momento em que ele está na empresa. E isso é bom até para você, porque toda vez que você vai apresentar, você vai reforçar os seus valores, sua missão, visão e valor. Total. Entende? Seu propósito, sua cultura. E não são números, né? São pessoas. Exato. Então, eu acho que ter essa clareza de mínima estrutura me fez também ter essa divisão, sabe? Eu acho que isso fez parte de um grande processo ali que me ajudou a organizar, a ter os processos tudo certinho. Legal, eu lembro também quando eu comecei há 8 anos atrás com a Blogger, eu tinha uniforme para mim mesma. Eu usava o uniforme quando eu ia vender na represa, na farmácia, onde eu ia de uniforme. Com a primeira colaboradora eu também fiz o onboarding. E hoje a gente faz até hoje, é muito bom. É muito bom. Legal, Clau. Hoje, se você pudesse recomeçar há 5 anos atrás, agora a gente falando da sua transição para o marketing, né? Você faria algo diferente ou você faria tudo igual? Não é demagogia, tá? Eu quero deixar bem claro isso aqui. Não foi combinado, tá? Mas eu teria buscado a ajuda de uma mentora. Sim. De uma mentoria. Faz total diferença. Faz diferença, né? Faz muita diferença. Muita diferença. Eu acho que eu já tô no meu 3º ciclo, né? Já. Por aí. Já perdi as contas agora. Sim. Mas, gente, faz total diferença você, desde o início. Inclusive, eu acho que é por isso que a Criativar foi por isso, né? Sim. Deu tão certo, tão rápido. Você acelerou muito, né, Clau? Eu vi foi que literalmente você uma acelerou aceleração. muito. Foi, não foi? Foi. Eu ficava até assustada, porque chegava nos encontros cada um fala Uma vitória. E aí, a cada encontro, eu tinha vitórias. E eu falava assim, gente, isso tá certo? Não, porque eu fechei mais clientes. Não, porque eu faturei XYZ. E assim, acelera demais. Então, eu acho que esse é o caminho que eu mudaria. Entende? Procuraria ajuda mais cedo. Legal. E eu lembro muito bem, né? Como se eu tivesse um filme na minha cabeça. E eu lembro também quando você falava pra mim assim, eu queria tanto também ser mentora. E eu queria tanto dar aulas. E hoje eu vejo você vira e mexe dando aulas para as pessoas, né? Sim. E é tão gostoso você acompanhar o antes da pessoa desejando e depois ela conquistando. Eu acho que para um mentor também é uma das coisas mais gratificantes da nossa vida, né? Sim. A gente vê a pessoa realizando os sonhos dela, elas crescendo, se desenvolvendo. Então, para mim, é muito gostoso acompanhar de perto sua trajetória. Que bom. Clau, qual conselho você daria para quem está começando hoje? Eu quero 2 conselhos seus hoje para essa galera que vai estar assistindo a gente. Um conselho para quem está começando. O que essa pessoa, o que você poderia fazer para ela? E depois, um conselho para quem quer expandir o negócio. Então, a pessoa está patinando ali, ela não sai do lugar e ela precisa de alguma dica para ela crescer. Tá. Para quem está começando, mentoria, sem demagogia, esse é o caminho. Você quer ir sozinha por um caminho que você não conhece. Acelera, né? Acelera. Se você tem uma pessoa que já passou por todos os desafios que você está passando, ela vai te ajudar. Não tem como a pessoa não te ajudar. Não tem como você não se acelerar, entende? Sim. Então, um conselho para quem está começando, ter um mentor, uma mentora.
Independente se for amarrotela, né? Para não falar que isso aqui foi combinado, que não foi. Não foi. Mas busque ajuda de uma pessoa que já passou pelos desafios que talvez você esteja passando. Sim. Não tem um caminho melhor para te acelerar. E um conselho para quem está ali patinando no crescimento e quer escalar, eu acho que a grande chave para você sair do seu lugar é você, volto a repetir, ter processos. Processos muda vidas. Sim. Entende? Principalmente, hoje em dia tem muito disso, né? Pra quem tem TDAH, né? O que eu desconfio que eu tenho, tá? Não é diagnosticado, mas eu sou muito acelerada. Eu devo ter esse negócio, eu devo ter, entendeu? Mas assim, pra quem tem a mente muito acelerada, que já acorda assim, eu tenho que lavar a louça, lavar a roupa, quem tem filho, né, Má? Daqui um tempo, daqui um tempinho, Clarissa tá aí. Então, eu tenho que preparar a mamadeira, não sei o que, porque eu tenho que fazer pagamento de vale, porque eu tenho que fazer pagamento do vale transporte. Você surta, né? Então, assim, processos, gente. Cria a Google Agenda, cria seu planner, como que eu me divido, tá? Então, eu pego, na minha lousa, eu coloco o principal evento daquele dia que eu vou ter. Então, se é uma semana de captação, no dia 8 eu tenho captação em Olambra, no dia 9 eu tenho captação em Jundiaí e assim sucessivamente. O principal compromisso daquele dia. Na minha agenda Google, eu tenho um pouco mais detalhado por horário, né? Pra até, tipo, não bater compromisso, né? Imagina, eu aqui no podcast, ao mesmo tempo, agendar uma captação. Não tem como, né? Até reunião mesmo. Esses dias eu tive 8 reuniões. Como que gerencia esses horários, né? E no meu planner, eu coloco tudo detalhadamente o que eu tenho que fazer. Se é lavar uma louça, eu coloco lavar a louça. Fazer arte para Maveira Calçados. Fazer arte. Revisar PDF da Sanches Odontologia. Revisar PDF. Porque senão também passa. Você não vê e foi com Deus. E, gente, cá pra nós, não tem satisfação melhor de você pegar a canetinha e fazer assim, ó. Tchum, na tarefa, né? É muito bom. É muito bom você ticar a tarefa, gente, em planner. Eu amo também. Eu amo. Adoro. Marcar textinho ali, eu adoro. É satisfatório. Então, processos. Tenham processos, gente. Boa, Cláudia. E assim, antes da gente concluir aqui, tá muito bom, queria ficar mais um tempão aqui, mas eu gostaria que você trouxesse uma mensagem para, vamos imaginar que todos os empreendedores e empreendedoras estão vendo esse podcast agora, nesse momento. Qual que é a mensagem que você pode dar para incentivar, para você motivar essas pessoas que estão assistindo a gente? Eu acho que quando você decide se tornar empreendedor, você já tem que vir com a autoconsciência de ser uma pessoa resiliente. Então, seja resiliente, sabe? Eu acho que resiliência mantém a gente num lugar onde a gente não deve sair, que é onde? O nosso foco, o nosso objetivo. Porque se você ficar focando muito nos seus problemas diários, eu acho que você não consegue sair do lugar. E também, assim, ontem de manhã eu tava ruim, tá? Não vou falar que eu sou 100% não. Ontem de manhã eu já tava assim, será que eu nasci pra isso? Meu Deus, já tava surtando. Porque faz parte. Nem todo dia a gente amanhece bem e tá tudo ok. Sim. Mas o importante é você manter no seu coração a resiliência, saber muito bem pra onde você quer ir. Ai, Cláudia, porque fala tanto de propósito. Eu não sei qual que é o meu. Tudo bem. Mas você tendo dentro do seu coração que você quer chegar a algum lugar, se você não sabe onde, já é um passo. Entende? Você busca isso ao longo do caminho. Então, ser uma pessoa resiliente e focar na sua missão e no seu propósito. Meu propósito maior, a minha missão maior, é dar uma boa qualidade de vida para minha família. Modéstia à parte, abrindo para vocês, dar um sítio pro meu pai pescar, entendeu? Vou deixar pescando o dia inteiro, gente. Vou deixar pescando o dia inteiro. Minha maior realização, minha meta de vida é dar um sítio pro meu pai e melhorar a qualidade de vida da minha família. Então, que seja a sua família, a sua motivação, seus filhos, seu esposo. E um outro conselho que eu acho que eu daria, Má, que às vezes, talvez a maioria não foque tanto, tenha isso no coração, mas talvez não fale, né, da boca para fora, mas é ser humilde o suficiente para reconhecer as pessoas que fizeram parte da jornada dela. Que legal. Por menor que seja a jornada, que seja uma pessoa que pegou uma água para você. Nossa, eu lembro daquela... Sabe aquela faxineira da loja X, que foi meu primeiro cliente? Ela fazia um cafezinho tão maravilhoso. Nossa, inclusive eu tenho o WhatsApp dela, né? Deixa eu mandar uma mensagem para ela. Olha, fulaninha, tô com saudade do seu café.
que você tem um dia abençoado. Então, é reconhecer essas pessoas durante a sua jornada, sabe? Que eu acho que isso, consequentemente, vai alimentar no seu coração para onde você tem que ir com o seu propósito. Saber que pessoas fizeram parte da sua jornada e reconhecer isso. Muito bom, muito bonito. Eu concordo com você. E eu quero aproveitar também esse momento para agradecer aos nossos queridos patrocinadores que estão aqui. Então, a gente tem aqui com a gente o Smart CEO, que é um coworking de Vinhedo e Valinhos, tem 2 unidades. Super recomendado para vocês. Nós temos também a Beleza HD, que é uma clínica de estética da Lika. Super legal aí para quem quiser dar aquele up. Nós temos também o Eds Prospecção, né, que a gente tem aí com a gente, do TAI, para quem estiver procurando um gestor de tráfego. Temos a Casa de Ração Bicho Mimado, 2 unidades também aqui. A gente também está super feliz de ter eles como parceiro. Então, quero agradecer vocês e quero agradecer aqui também a Aloe Velas, que fez esse presente incrível para a gente presentear a nossa convidada Clau Lima. Então, é uma vela, como você sabe, que a gente adora. Tem meu nome! Agora que eu tô vendo! Eu não tinha visto! Que lindo! Sempre que você estiver precisando de uma luz, de uma ideia, de uma iluminação aí, acenda essa vela que vai vir, hein? Vai vir! Vai vir! Clau, não tenho nem palavras para agradecer. De verdade, obrigada por compartilhar. Eu acho que assim, você é uma inspiração para muitas pessoas também, saiba disso. Obrigada. Então, a gente quis que você viesse contar um pouco da sua história, dos seus desafios, para que as pessoas que pudessem estar aqui também se inspirem aí na sua jornada. Obrigada. Só que agradecer. Obrigada, eu que agradeço o convite. Obrigada a todo mundo que está assistindo. Eu espero que eu tenha contribuído para algumas pessoas, para empreendedores que estão começando ou que estão aí durante o caminho, a caminhada, né, da jornada empreendedora. É um desafio, mas eles estão ali para ser vencidos e a cada dia eu acho que a gente tem que vencê-los. Volto a repetir, sabendo o objetivo que a gente tem que chegar. Muito bom. Gratidão, gente. Não esqueçam de curtir e compartilhar esse podcast, mandar para pessoas incríveis para conhecerem mais essa história. E obrigada por estarem com a gente aqui.